Tudo bem? Bem, hoje eu queria falar sobre Filipenses capítulo 2, verso de número 5, em que o texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo de alguma maneira está apelando para a comunidade de Filipos que desperte neles o mesmo exemplo de Cristo. Agora a pergunta é: que exemplo é esse? Bem, no capítulo número 2, do verso 1 ao verso 4, nós temos o que vai ser conhecido como prólogo ao hino cristológico de Filipenses. E que hino é esse? É um hino que aparece no versículo 6 ao verso de número 11. Do verso 6 ao verso 11, nós temos o que vai ser conhecido como hino cristológico de Filipenses. Um hino que era cantado pelos irmãos daquela época, com um viés cristológico, isto é, havia uma centralidade de Cristo no hino, e possivelmente era cantado no momento do batismo. É interessante que no verso de número 5, por exemplo, Paulo faz um apelo, e o apelo é que os irmãos desenvolvam o mesmo sentimento de Cristo. Bem, quando nós olhamos para a palavra sentimento, a palavra sentimento no grego é phroneo. Phroneo, segundo o léxico baseado em domínio semântico do Lounaida, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, essa palavra phroneo traz a ideia de pensamento refletido. E uma tradução poderia ser: tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. A ideia seria de um pensamento que se traduz em ação. Então Paulo está dizendo que eles deveriam agir como Cristo agiu, fazer o que Cristo fez. Agora, por que Paulo está apelando para que haja o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, traduzido na mesma ação de Cristo? Eu preciso entender que havia na comunidade de Filipos uma divisão. A comunidade estava desunida. Isso pode ser visto, por exemplo, no capítulo 4 de Filipenses, quando Paulo exorta duas moças, que alguns estudiosos acreditam que possivelmente exerciam liderança dentro daquela comunidade, que é Evódia e Síntique. Como a comunidade estava dividida e havia necessidade de que a comunidade se unisse, Paulo vai apelar para que a comunidade olhe para Cristo. Nada melhor, no entendimento de Paulo, do que o exemplo de Cristo para que a comunidade se unisse. Não só por isso, porque no hino é interessante notar que no hino Cristo se esvazia como uma ação deliberada da sua própria vontade, a fim de se entregar em prol do outro, de dar a sua vida em prol de alguém. Então Paulo quer que a comunidade não manifeste de alguma maneira um orgulho ou uma prepotência, visto que também, por serem residentes de uma colônia romana e, portanto, se alegrarem de serem cidadãos romanos e de todo o status que advinha com o fato de residir em uma colônia romana, muitos membros, não só da igreja de Filipos, como da colônia Filipos, se alegravam por residir nessa cidade. E como Paulo sabia que havia um orgulho manifesto dentro da igreja e também em torno dos cidadãos porque residiam na colônia romana, Paulo vai mostrar para eles que eles precisam nutrir de alguma forma o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, e esse pensamento e sentimento traduzido na ação. E isso precisava ser traduzido numa ação de humildade, de esvaziamento, numa ação aonde o outro é levado em conta e não o meu próprio individualismo ou o meu próprio orgulho, prepotência e vanglória. E é isso então que Paulo deseja para a comunidade. Uma vez que Cristo era a centralidade das ações deles, logo eles teriam uma comunidade unida, harmônica, porque o exemplo daquela comunidade seria o exemplo de Cristo, alguém que se entregou em prol do outro, alguém que deu a sua vida em prol do outro.